Bom dia, passando com a poderosíssima palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Quero deixar na manhã deste dia uma palavra para as nossas vidas, para compartilhar, dividir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis 19, a partir do versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, aleluia, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu te feito? Voltou, pois, atrás dele, tomou as juntas de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Aqui nós vemos o chamado, de Eliseu, quando Elias, amando do Senhor Deus, falou para ele ungir, aleluia, a Eliseu como profeta em seu lugar. Aleluia, mas o interessante, aleluia, é que imediatamente, aleluia, ele não teve dúvida nenhuma, Ele tomou atitude, aleluia, de deixar tudo para trás. E o que nós vemos hoje em dia, pessoas protelando, muitas vezes um chamado, um propósito de Deus, porque elas não têm coragem, de muitas vezes largar a vida velha, e se aventurar, porque a nossa vida com Deus é uma aventura diária, Aleluia, é algo que nós vivemos dia a dia, o sobrenatural de Deus, o inesperado de Deus. O Deus, ele não vem com tudo pronto, escrito como que vai ser a nossa caminhada, como que vai ser a nossa jornada. Mas ele só nos diz: vem e segue-me, E o interessante é que ele, aleluia, ao ser chamado por Elias, ele destruiu seus bois, os seus instrumentos de trabalho, para que, de certa forma, em algum momento de fraqueza, de tentação, ele não pudesse mais, olhar para trás, olhar para a vida antiga, para a sua vida antiga. Então, queimar os instrumentos de trabalho, como o arado, como a carroça, representa uma atitude verdadeiramente de fechar a porta antiga, porque muitas vezes o Senhor está nos chamando para o novo, Eles nos chamam para o novo, nós aceitamos Jesus, mas muitas vezes nós, em alguns momentos ficamos sempre, dando uma olhadinha, para aquilo que ficou para trás. Então, ele fechou a porta antiga, minando qualquer possibilidade, qualquer tentação, de voltar atrás. Então é isso, Essa é a mensagem de hoje, O Senhor Jesus te chamou, o Senhor Jesus te escolheu, o Senhor Jesus te nomeou, aleluia, assim como ele chamou Eliseu, Mas muitas vezes nós temos que fechar as portas, Aleluia, do lugar da onde o Senhor nos tirou, O Senhor nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor nos tirou de um mundo, muitas vezes, que cada um sabe de onde o Senhor, tirou cada um. Deus tirou alguns dos vícios, da prostituição,
O Senhor tirou do mundo, o Senhor tirou das trevas, o Senhor nos tirou, o Senhor nos arrancou, né? A palavra de Deus diz que o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós recebemos esse chamado divino da parte de Deus, como Eliseu recebeu, nós temos que fechar todas as portas, nós temos que fechar todas as brechas para que não haja, né, como nós, né, retrocedermos. A palavra de Deus diz que Ele não se agrada daquele que retrocede. E o que acontece na vida de muitas pessoas que hoje estão fora dos caminhos do Senhor é porque elas começaram bem, elas entenderam o chamado, elas aceitaram Jesus, mas elas não fecharam as portas, aleluia. Elas não queimaram, né? Não destruíram os seus bois, né? Os seus instrumentos de trabalho, como Eliseu, as suas carroças, né? E ele teve essa atitude. A única coisa que ele ainda pediu para Elias foi: deixa-me despedir dos meus pais. Aleluia. Mas o Senhor, conhecendo o coração dele, permitiu. O Senhor permitiu que ele fosse se despedir dos seus pais. Ele falou assim: vai, mas volta. Aleluia. Porque ele, aleluia, recebeu, né? Ele rompeu completamente com seu passado, né? Rumo ao propósito de Deus, a uma nova jornada, a um chamado divino, né? E o Senhor sabia, né, que ele cumpriria. Então o Senhor permitiu que ele fosse se despedir dos seus pais, enquanto que algumas passagens que existem na Bíblia, tem uma passagem que diz assim, que queria enterrar os seus pais, né? E Jesus falou assim: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, né? Porque muitas vezes a pessoa diz que vai e volta, eu só vou ali e eu já volto, e não volta. Porque tem coisas que ficaram na nossa vida que não tem como a gente mais voltar atrás. Porque muitas vezes, se a gente voltar atrás, ela se tornará, né, ela pode se tornar um laço, né, um laço preparado do inimigo para que a gente, né, saia do propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa capa, né, ele no 19 fala assim: Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, né? A capa, ela fala de uma transferência simbólica de autoridade, né? E de uma pessoa para outra, né? E ele estava recebendo ali um chamado profético, né? Ele iria, né, substituir, né, Elias. Ele seria, aleluia, um profeta no lugar de Elias. Então, grande seria a responsabilidade dele. E eu quero dizer que nesta manhã, muitas vezes nós temos que romper, aleluia, aleluia, com o nosso passado. Aleluia, nós temos que romper com as coisas que antes nos aprisionavam, que antes nos escravizavam, com pessoas que nos tiravam do propósito, com amizades. Aleluia, aleluia. E essa palavra falou muito fortemente ontem comigo, através simplesmente de um louvor que foi cantado, né? Que foi cantado na igreja, a letra, né, desse louvor falava sobre isso. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Então, algumas vezes, aleluia, nós precisamos tomar uma decisão, aleluia, aleluia, né?
rumo, né, ao nosso chamado, aleluia. Uma decisão, ter uma confiança, né, absoluta naquele que nos chamou, aleluia, aleluia, no chamado recebido. Eu escrevi aqui, a antiga vida velha é o que se queima para dar lugar ao novo, né? Uma dedicação sem reservas e uma total entrega ao seu novo chamado profético. Foi isso que Eliseu fez, né? Ele tomou uma atitude, né? Ele teve uma decisão, uma confiança naquele que havia o chamado, uma confiança total, absoluta. Aleluia, aleluia. É assim que nós temos que viver, aleluia. Aleluia, o Senhor nos chamou, aleluia, para uma grande obra, aleluia. E o Senhor fala que nós temos que deixar, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Aleluia, que nós não devemos ficar olhando para as coisas que ficaram para trás, mas seguir, aleluia, para o alvo da soberana vontade de Deus. Aleluia. De repente, na manhã deste dia, você ainda está olhando e talvez por esse motivo você não consegue estar firmado, alicerçado, enraizado, né? Cumprindo o teu propósito, cumprindo o teu chamado, porque muitas vezes você ainda não queimou, né? Você ainda não destruiu os seus bois, as suas carroças, né? A capa já desceu sobre você, aleluia. O Senhor já te deu poder, autoridade, te deu tudo o que você precisa, mas muitas vezes, aleluia, falta você tomar uma atitude de romper com o passado, aleluia. Não estou falando que nós temos que abandonar as pessoas, a família, que nós temos que viver uma vida isolada. Eu estou falando que nós temos que abandonar as coisas, aleluia, aleluia, que vem nos impedir de viver uma vida, aleluia, né, abençoada, um chamado, né, eficaz, excelente na presença de Deus, coisas que nós olhamos para trás e muitas vezes traz ainda saudosismo, né? Aleluia. Coisas que nós olhamos para trás e ainda nos traz lembranças, né? E nós precisamos romper com ciclos, né? Que já se fecharam, né? Aleluia. Para que o novo de Deus, aleluia, aleluia, ele venha sobre as nossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Romper completamente com o nosso passado, aleluia. Cada um sabe de onde o Senhor, né, os tirou. Esses dias eu recebi um convite de uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: eu queria te convidar para você ir para um lugar do mundo, né? Não vou falar o lugar. Eu acho que não tem nada demais a gente frequentar esse lugar. E eu falei assim para ela, olha, desse lugar, da onde você está me chamando, para onde você está me chamando, é da onde eu vim. Então, aleluia, eu sei bem quem é esse lugar. Então, para esse lugar eu não volto. Para esse lugar eu já vivi, né, tudo isso nesse lugar. Então, para mim não testifica de eu voltar mais atrás a esse lugar. Então, eu falei assim, mas aí, né, é contigo e Deus, né, se para você isso não te traz nenhum peso, nenhuma acusação, né, mas para mim, né, não me convém mais, né, voltar
a um lugar da onde que o Senhor já me tirou. Então é mais ou menos assim, né? Nós temos que, né? Já fomos cobertos pela capa, aleluia, né? Pelo manto da autoridade de Deus, pelo chamado de Deus. E nós não podemos mais trocar, né? O que é precioso pelo que é vil, né? O que é precioso é a presença de Deus, precioso é estar na casa de Deus, precioso é adorar a Deus, é orar a Deus, é louvar a Deus, é estar diante de Deus todos os dias, fazer a sua obra, né? Então, é uma palavra de reflexão, de repente, para você que ainda, né, tem dificuldade de romper, aleluia, aleluia, com o passado, né, aleluia, com a vida velha, porque o Senhor fala que eis que tudo se faz novo, o Senhor nos dá oportunidade, mas a decisão é nossa, eis que eu faço nova todas as coisas. Então eu creio que essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, né? Aleluia. É o simbolismo da capa, né? Ou o manto, né? Não é simplesmente uma vestimenta que ia ser colocado sobre Eliseu, mas ele receberia uma autoridade de profeta. Então, aleluia, você não vai receber autoridade de profeta, você não vai receber poder, unção, você não vai receber as coisas, né, as ferramentas que você precisa para você ser usado nesse tempo presente de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, né? Aleluia. Essa capa, ela representava uma autoridade de profeta. Ele seria a boca de Deus naquele tempo. Aleluia, falando para o povo de Deus. Então, nós não vamos receber, aleluia, aleluia, um chamado eficaz, aleluia, um chamado, né, relevante nas nossas vidas, relevante para as outras pessoas, se nós, aleluia, continuarmos, né, com a nossa mentalidade escrava ainda, olhando para as coisas do Egito, olhando para as coisas que ficaram para trás, né? O Senhor nos chamou, eu os chamei e os nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Não que nós venhamos ficar olhando, né? Aleluia, para trás. Aleluia. Aleluia. Naquela passagem de Ló, quando eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, que estava sendo destruído, a cidade estava sendo destruída, a ordem de Deus foi: não olhem para trás, não olhem para trás, aleluia. Mas a mulher de Ló, ela desobedeceu e ela olhou para trás. E a palavra de Deus diz que imediatamente ela se tornou em uma estátua de sal, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, a direção do Senhor para as nossas vidas, para você que está talvez cocheando em dois pensamentos, para você talvez que esteja ainda, né, com dificuldades de permanecer, de se firmar, né, mas é um convite do Senhor. O Senhor tem novas coisas para a sua vida. Nada que o Senhor tenha a fazer na sua vida se compara, aleluia, com o que você viveu, aleluia. É coisa grande que o Senhor tem para a tua vida, é coisa maravilhosa, é transformação, é renovação, é poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê, é poder, autoridade, é unção, é glória, é revestimento, é lavassúria, é capa sobre a tua vida, é autoridade, é honra. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra e viva o teu propósito em nome de Jesus. Eu vou estar orando para terminar, para que o Senhor esteja te dando clareza, te abençoando, te fortalecendo, te dando graça,
aleluia, para você viver o novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Pai, diante dessa palavra poderosa, maravilhosa, desce sobre nós com a tua capa, Senhor, desce sobre nós com o Teu manto, com a Tua unção, Senhor, desce sobre nós com a Tua autoridade, com o Teu poder, aleluia, com Teu peso de glória, Senhor, desce sobre nós com ferramentas espirituais para nós fazermos a Tua obra, desce sobre nós, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando graça, Senhor, para nós seguirmos adiante como Eliseu, Pai. Aleluia, que ele não olhou para trás, Pai, ele queimou tudo que poderia fazê-lo, Senhor, aleluia. Em algum momento ele voltar atrás, ele não quis deixar nada, aleluia. Nenhuma brecha, ele não quis deixar nada, Senhor, aleluia. Nenhuma porta entreaberta, Senhor, ele fechou a porta, aleluia, a partir dali, Senhor, ele seguiu rumo ao propósito e ao chamado dele, Pai, que nós possamos fechar as portas, alabaçura e canta que o inimigo tenta abrir todos os dias para nós, Senhor, as frestas das janelinhas para que a gente venha olhar o passado, para que a gente venha olhar o que a gente deixou lá atrás, o que a gente viveu lá atrás, não se compara com a glória que nos há de ser revelada, não se compara com a glória, Senhor, do que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, porque a Tua palavra diz que a glória da segunda casa, da última casa, ela será maior do que a primeira, então nada do que a gente deixou para trás se compara com aquilo que o Senhor tem a fazer, aleluia, na nossa vida, da agora por diante, aleluia, em nome do Senhor Jesus, fortalece, anima, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, os Teus servos, as Tuas servas, Pai, que estão, Senhor, em nome de Jesus, os jovens, Pai, que muitas vezes, né, aleluia, Senhor, eles se sentem atraídos ainda, Senhor, pelas coisas do mundo, pelas coisas que ficaram, né, para trás, mas existe um chamado. Senhor, o Senhor está chamando Eliseus nesta manhã, Senhor, para uma vida separada, para uma vida consagrada, para uma vida, Senhor, aleluia, debaixo da Tua autoridade, do Teu poder, Senhor, derrama graça, força, Deus, em nome de Jesus, nos renova todos os dias para que nós continuemos, Senhor, confirmando a nossa confissão que um dia nós fizemos diante da Tua presença, Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, venha dar graça ao Teu povo. Venha, Senhor, ajudar aqueles que estão fracos, Senhor, com os joelhos fracos, com as mãos trementes, Pai. Fortalece a cada um, renova a cada um, dá uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, aleluia, Senhor, para que eles possam prosseguir, Pai, para o alvo, aleluia, Senhor, o Senhor tem nos chamado, Senhor, aleluia, para viver, Senhor, sobrenatural. O Senhor tem nos chamado para viver em novidades de vida e as coisas velhas, Senhor, se passaram. Elas se passaram e eis que tudo se fez novo. Abençoa o Teu povo e a Tua igreja nesta manhã, Pai. Abençoa a sua casa, a sua família, o seu ministério. Aleluia, Senhor. Os casamentos, os filhos, Pai. Deus, passa a revista na casa de cada um, Senhor. Entra com providência, entra com saúde, com restauração, Pai. Faz um milagre, liberta, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão aprisionados, cativos pelo inimigo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que esteja, Senhor, contados os dias, Pai, porque eu creio que tem dia e hora marcado, Senhor, para cada um, Senhor, assim como foi na nossa vida, Senhor, cada um tem o seu dia, aleluia, a sua hora, Pai. Senhor, de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. Esteja preparando um encontro, Senhor, daqueles que estão afastados, desviados,
que estão no mundo, Senhor. Aleluia, Senhor, para que o inimigo não venha estragar, Pai, esteja guardando a alma deles e guardando eles para, Senhor, o dia da salvação, dando oportunidade, Senhor, enquanto eles estão vivos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque muitos estão sendo chamados pelo amor, Deus, mas que eles não venham esperar a dor, Senhor, mas que eles venham queimar logo, Senhor, esses bois, essas carroças, que eles venham deixar tudo para trás, Senhor, para viver, Senhor, o novo de Deus na sua vida, Pai. Visita as famílias, passa a revista em cada casa, em cada lar, em cada filho, em cada filha, Pai, e faz uma obra nesta manhã. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai, crendo no poder da Tua palavra, Senhor, que é fiel, Senhor, para nos edificar, para nos consolar, para nos corrigir, para nos dar direção, porque a Tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, Tu é aquele que nos mostra o caminho, que nos dá a direção. Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida, Senhor. Abençoa o Teu povo na manhã deste dia, dá um dia de vitória e de glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. E deixa essa palavra da parte do Senhor nesta manhã, ao fim dessa mensagem, se você puder estar compartilhando com alguém, dividindo, né, o pão, né, a palavra do Senhor é o nosso alimento, é o nosso pão diário, né, dividindo, compartilhando, dando seu like. Esse canal, ele não é meu, ele é nosso, ele é meu, ele é seu, ele é do Senhor Jesus, com o intuito de apregoar a palavra do Senhor, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê, né, segue-se o juízo. Então, um bom dia a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.